E aí, artistas, hoje nós iremos aprender um pouquinho mais desse livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Esse livro aqui, o livro na qual Napoleon Hill entrevista o diabo. Ele trata assuntos importantíssimos porque ele faz você usar sua mente. Ele é uma confissão do diabo na entrevista na qual o diabo só pode falar verdades. E com isso, Napoleon Hill vai fazendo perguntas e mais perguntas, a fim de descobrir os planos dele. Esse livro ele faz uma distinção entre o alienado, amigo do diabo, e o não alienado, amigo da oposição, mais conhecido como Deus. Entrevistando, ele pergunta para o diabo: como você assume o controle das mentes das pessoas? E o diabo responde: isso é fácil. Eu simplesmente entro na mente e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto a semente do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar esse espaço. Uma dessas sementes do pensamento negativo é o medo. E ele diz assim: o medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Ou seja, o medo te puxa para baixo e no dito popular a gente diz que um abismo puxa outro abismo. É exatamente isso. Quando eu era pequeno, eu tinha um medo absurdo do escuro. Aquilo, à medida com que ia vindo, me cauterizava e eu ficava agoniado, não conseguia dormir, eu ficava com medo, não conseguia andar no escuro. E aquilo ali me tomava a ponto de me dominar. Exatamente o que acabou de dizer. Mas como que eu vou ter medo de algo que eu não vejo? Exato, o medo é falta de informação. Você está no escuro e não vê nada, logo tem medo de ter alguma coisa. Mas na verdade, você só não tem essa informação, você tem medo. O medo ele te suga, ele te faz pensar que a adversidade, a falta de informação, é um fracasso. E na página 157 fala sobre a lei do ritmo hipnótico, o pensamento constante. Diz o seguinte: se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente, essa lei de forma inexorável também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos. Só que na página 157, o diabo diz que o fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. E ele também diz que o fracasso normalmente serve como uma bênção disfarçada, porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico, que é o hábito do pensamento constante, e faz com que a mente se liberte para o novo começo. A adversidade, ou tu vê ela como negativa, ou tu vê ela como uma bênção disfarçada. Você escolhe. O diabo diz que o fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele. Tu tá atento para obter informação? Se medo é falta de informação, obtenha as informações necessárias para construir a próxima vitória. No meu curso de desenho, desenhava com muitas limitações. Estava aprendendo, necessitava da informação. Tinha medo? Sim, faz parte do processo. Mas à medida com que eu fui desenhando, eu transformei a minha dor em arte, o meu medo em arte, como eu sempre fiz. Eu tinha uma dificuldade absurda de pintar com cores, eu tinha dificuldade absurda de finalizar os desenhos. Eu comecei a estudar, a ganhar confiança, a obter informação e adivinha o que aconteceu? Eu simplesmente peguei, deixei o desenho inacabado e transformei isso no meu estilo artístico. Se você observar, sempre tem pontos inacabados. Se transformou no meu ponto mais forte. Se transformou na minha identidade visual. Começou como um problema e eu transformei em arte. Eu não sabia, mas eu estava com a mentalidade de Michael Jordan. 1,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. E o diabo é forçado a dizer que o fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos de forças materiais e mais das forças espirituais. Deus, a famosa crença, a fé, a oração. Já viu quando tudo está parecendo dar errado? Você faz o quê? Ajoelha e ora. E adivinha o que acontece? As coisas passam a dar certo. Mas por que você não faz isso antes? Ele diz que o problema é que geralmente a gente busca recorrer a essas orações justamente quando está tudo acabado. Então, ore antes, se ajoelhe, tenha fé e haja mesmo sem ver. Isso é confirmado na Bíblia. Em 2 Coríntios 12:9, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
E aí Napoleon Hill faz uma pergunta para o diabo mais uma vez. Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? E o diabo responde: a adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica também, em Jó 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Sair de perto do fracasso e da adversidade é inteligência. É algo natural que construímos. Mas a sabedoria está no temor a Deus, ao próprio Senhor. Agora que você já rompeu com medo, entendeu que o fracasso e a adversidade é algo que não te amedronta mais, não é algo que te faz mal e, pelo contrário, te estimula a crescer, você precisa ter um propósito de vida, né? E é exatamente o que o diabo diz. Ele diz, sim, a definição de propósito é o ponto de partida pelo qual o indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente. Que ambiente é esse? É um ambiente que te alavanca justamente para esse propósito. Tem uma música do Justin Bieber que diz o seguinte: You give me purpose every day. Você me dá propósito todos os dias. Eu, particularmente, tenho ela tatuada, não vai dar pra ver, mas aqui, atrás desse relógio. E eu encontrava meus propósitos todos os dias no meu trabalho. Como assim no teu trabalho? O meu trabalho me aproximava de Deus, me conectava com as pessoas, me fazia crescer naturalmente, crescer espiritualmente, levar amor, e à medida com que eu fui tomando a ciência disso, eu comecei a classificar cada vez mais coisas. Hoje, o meu propósito é pintar histórias. Eu digo que eu pinto histórias. Com isso, eu continuo alcançando as pessoas. Eu continuo levando o amor de Deus. Mas não só isso. Eu começo a despertar uma excelência. A excelência do trabalho, a excelência da comunicação, da vida. O meu objetivo é tirar as pessoas da mediocridade e da pobreza. Esse é o meu propósito. Mas além disso, o meu propósito também é flutuar em todas as áreas, mostrando que artistas não é somente quem pinta quadros, é quem faz arte de todas as formas. A arte de viver, seja atuando com cinema, seja escrevendo como um escritor, seja na moda. Esse é o meu objetivo. Eu quero ser artista na vida. Esse é o meu propósito. Agora, tem uma definição de propósito. Aí eu crio meu ambiente. E como tem sido meu ambiente? Ele tem me alavancado para esse próprio propósito? Numa resposta, o diabo diz: sim, os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual se alimenta, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos, amigáveis e harmoniosos. E com esse vídeo do Don't dando a vida, eu consigo entender que o trabalho em equipe é essencial. Nós precisamos ter um ambiente desse, de raça, técnica, dedicação, ambos complementando um ao outro, em busca de um só propósito, a excelência. O LeBron James me mostra que o ambiente tem o poder de lembrar quem nós somos. O ambiente tem o poder de nos alavancar para entregarmos excelência. Através do meu trabalho, que antes era tatuagem, mas também a pintura, eu conheci intimamente diversos jogadores. Eu consegui observar que simplesmente o ambiente que eles estavam inseridos muitas vezes não eram legais. E adivinha o que acontecia? Dentro de campo, a performance não vinha. E hoje, a maioria desses que eu estou falando ou estão sumidos ou não tem performance. Em outra resposta, o diabo diz: a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca de autodeterminação. Eu precisava de autodeterminação. Eu era apenas um menino que desenhava num quarto e já estava buscando trabalhar, buscando empreender. Mas o meu entorno não me oferecia isso. O meu entorno me oferecia as seguintes palavras: vai arrumar um emprego, vai vender uma água, vai fazer o que tem que fazer. Confesso que essas palavras não foram nada do que eu esperava, não foram nada encorajadoras. Mas elas me trouxeram a ciência de que eu precisava sair desse lugar. E eu saí, obviamente, né? Mas olha que coincidência. Saindo desse lugar,
eu consegui perpetuar meu trabalho, alcançar sucesso, trabalhar para diversos artistas, para jogadores, e hoje estou gravando esse vídeo para você. Agora imagine se eu fosse vender água. Provavelmente tu não estaria escutando eu aqui não. Mas e aí, vai uma aguinha aí? Tudo bem para os que vendem água. Eu já fiz isso com 9 anos de idade, no autódromo de Jacarepaguá. Eu era ambulante. 9 anos. Mas era para aquela época. Com 16 anos, o objetivo já era viver do meu sonho. Não era vender água. Recebia palavras bem pesadas e ruins. Mas o oposto também é perigoso. À medida com que você recebe a bajulação, o excesso de elogio, a tendência é que você fique egocêntrico e deixe de crescer. Eu sempre digo que se estamos na roda e somos o melhor, tem algo de errado. Eu não vou crescer mais. Eu preciso estar em ambientes que me alavancam e não me puxam para baixo. E isso é tanto com as palavras ruins quanto com as palavras boas. Atente-se. E para confirmar isso, eu vou dar a resposta do diabo. E ele diz o seguinte: a bajulação também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir com a missão. Todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação. Lembra o que eu disse? Você não pensa mais. Mas então para aí um pouco e pensa. Tu tá recebendo muito elogio? Como que eles têm entrado na tua vida? Mas espera. As mensagens de desencorajamento também estão entrando na tua vida? Lembre-se, você é responsável por isso. Não quem diz. A autorresponsabilidade. Se coloca no teu lugar. E tudo isso vem de forma completamente natural. Aqui o diabo diz que quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer. Homens famintos saem do controle. Tudo bem você receber uma ajuda, um elogio, mas isso tem modificado quem você é de fato? Você tem deixado de se posicionar? Você tem deixado de ser quem você é? Por causa disso? A Bíblia diz em Deuteronômio 16:19 o seguinte: não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e distorce as palavras dos justos. Lembra que eu falei que a sabedoria está no temor ao Senhor? Quem diria? Alguém chega, te oferece comida, te oferece prazeres e consegue arrancar essa sabedoria. Que louco, hein? Por quê? Porque você não pensa. Para de agir como escravo. O povo no deserto, mesmo indo para o caminho da terra prometida, queriam lembrar das comidas que eles tinham e tal. Por que não lembrou que era escravo? Pare de depender dos outros. Olhe para si. Na página 107, o diabo diz o seguinte: não alienados, no caso que tem parte com Deus, não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho. Eles criam as oportunidades que estejam de acordo com os seus desejos e necessidades. Tu tem criado algum caminho? Ou você simplesmente é reflexo do teu ambiente? Tu tem parado para pensar? Ou você simplesmente está como um alienado? Ah, mas eu não estou preparado. Ah, mas eu preciso de ajuda. Ah, mas eu estou fraco. Ah, mas eu não tenho inteligência para isso. Eu não tenho capacidade. O diabo vai te falar mais uma coisa. E lembre, o diabo aqui está confessando coisas positivas, tá? Não fica achando que ele está mentindo, não. Diz: planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Lembra da definição de propósito? O que importa não é o que você tem em mãos. O que importa é a forma com que você aplica. Fracos podem se tornar fortes sendo aplicados. Então vai aplicar. Para de bobeirada. Bom, calma. Vou diminuir meu ritmo. Não vou ficar te martelando muito, não. É porque eu lembro de mim, então eu fico com raiva de mim e aí eu preciso expor. Eu sinto que eu perdi muito tempo. E ele continua dizendo: a maior diferença entre um plano forte e um fraco é que um plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Beleza. O plano fraco, ele se torna forte. Mas o plano forte bem aplicado, ele tem velocidade. E aí? Tu já parou para perceber que talvez você tenha coisas em mãos e tem a potencialidade de fazer ser rápido e você mesmo está impedindo esse resultado? Fracasso. Como esse livro está dizendo, use ele como uma semente equivalente a algo positivo. Ranque algo positivo. Lembre do fracasso que você teve recentemente. Lembrou? O que você tem para poder fazer com que ele mude de trajetória? Com que ele se torne uma vitória? Pensa, cara. Você é não alienado. Na página 82 ele diz: Edson,
converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. E aí tu não vai para academia porque não tem tempo. Mas se olhar no gráfico do teu celular, 6, 7, 8 horas de uso no celular. Pera, daria para dar uns 6 treinos. Ah, mas você não tem tempo. Pouco tempo atrás eu tava assim. Eu tava simplesmente sedentário, cheio de desculpas, mas na verdade só tava mal organizado. Então eu te entendo. Te entendo a ponto de falar, saia daí. Vai agir. Use como trampolim. Há níveis a serem acessados. Pula nesse fracasso aí, sobe pra cima, meu irmão. Aí o diabo diz, analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota uma semente de uma vantagem equivalente. Isso me lembra uma passagem na Bíblia. Gálatas 6,7 diz o seguinte: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aí? Tu tá plantando pimenta e quer morango? Vai ter que aguentar arder, irmão. Agora, tem a opção de plantar morango. Plante. É bom. E pra quem não gosta, plante outra fruta, mas plante. Já deu, né? Vamos querer pensar. Lá. Calma. Respira. Usa a tua mente. Qual foi a última vez que tu usou a tua mente? Não tô falando pensar besteira, não. Parou pra pensar, analisar e tal. Pense por si, sem opiniões externas. Analise. Nesse livro, o diabo diz que aquele que para, pensa por si próprio. Esse aí não é o alienado, pelo contrário. Faz parte da amizade da oposição. Deus. O que eu tô falando por falar? Ele diz assim o seguinte: não posso, sobre nenhuma hipótese, controlar uma mente que pense. E aí nós fomos criados simplesmente para sermos racionais. Um animal não é racional, é irracional. Logo ele atravessa a rua, sem olhar para o carro, só vai. E aí tem a chance de ser atropelado. E você quer agir como se fosse um animal. E não é. Você olha para o lado, para o outro e atravessa. E por que você não olha para a tua comida? Por que você não olha para o teu corpo, para a tua saúde, para o teu trabalho? Por que você não pensa? Por que você quer agir simplesmente como um bicho? Você não é. Atente-se, acorde. Você tem agido como um bicho ou como um ser humano? Você tem sido irracional ou racional? Não precisa me responder. Responde a si mesmo. Mas eu preciso que você me responda algo. O diabo diz na página 54 o seguinte: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Tu tens sido amigo ou inimigo do diabo? Isso você precisa me responder. Aprendi muito com mais esperto que o diabo. Aprendi que eu estava sendo irracional. Eu estava sendo alienado. Que bom que eu aprendi. Que bom que eu pude me resgatar. Parar para pensar. Tenho saído de ambientes destrutivos. Tenho saído de ambientes que alimentam a minha barriga, mas fazem mal, não me alavancam para o meu propósito. Tenho parado para pensar. Tenho buscado crescer cada vez mais e ser realmente inimigo desse tal diabo aqui. E você? Eu acredito que você tem a oportunidade de ouro de fazer isso. Vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Então, eu peço a tua colaboração. Já vem aqui, comenta o que você achou desse vídeo, curte, né? Tem que deixar a curtida, e também já se inscreve, porque aqui a gente faz arte na tela, no livro, na vida. A gente faz arte. É isso. Eu pinto histórias. Venha pintar histórias comigo e daqui pra frente pintar a sua também, hein?